A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Hoje eu vou falar o porquê devemos amar o próximo. Você já deve ter se perguntado o porquê devemos amar o próximo. Mas nós devemos amar o próximo porque Deus nos amou. Ele nos amou de tal maneira que enviou seu único filho para nos salvar. Porque se Deus nos amou de tal forma, por que não deveríamos amar os outros como ele nos amou? E se formos amar, nós devemos amar pela empatia, pois não sabemos o que os outros passam e já passaram. E em Mateus 5, 43, 48, ele nos fala para amar os inimigos. Se a gente deve amar os inimigos, imagina o próximo. Porque os inimigos podem ser pessoas que batem na gente, entre outras coisas. Agora, o próximo, no máximo, ele pode nos ofender. Ou às vezes a gente não conhece a pessoa, mas devemos mostrar amor às pessoas. Devemos entender e praticar algumas coisas para amar o próximo. A primeira coisa que devemos saber é amar o próximo como a ti mesmo. Para amar os outros, precisamos amar a nós mesmos. Se você já segue esse passo, precisamos da gentileza e empatia para amarmos os outros. Algumas pessoas são difíceis, pois elas são distantes, e outras porque elas são grossas, mas não sabemos o que ela passou ou está passando. E amar os outros, mesmo as pessoas fazendo isso, mesmo a gente estando cansado, é um gesto bem maior do que você tá bem, porque quando a gente tá bem é mais fácil de fazer isso. Agora, quando a gente está cansado, é bem mais difícil, porque em Gálatas 6:9, Paulo fala para nós amarmos os outros, mesmo estando cansados. E segundo, amar também é gestos. O amor não é só sentimento, é gestos com paciência, bondade, mansidão, misericórdia, pois ninguém é perfeito. Em 1 Coríntios 13:14 fala: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Ele nos mostra o que é o amor. Porque o amor não é só você ter o sentimento de amar, é você mostrar com gestos. E nós devemos perdoar, pois se quando nós erramos, Deus nos aceita. Então, por que não devemos perdoar? E terceiro, nós devemos reconhecer o papel dos outros. Controlar o que falar, ajudar com o que puder, reconhecer o valor daquela pessoa, pois todos nós somos filhos de um Deus Altíssimo. Compreender a pessoa, aceitá-la, saber quando errou e pedir desculpas e não guardar mágoa é algo muito grande, porque a gente está reconhecendo que a gente errou e a gente não guarda ressentimentos. A gente está limpo. E perdoar nos liberta. Se perdoarmos, vamos parar de gastar energia com coisas passadas. Estamos nos libertando e o outro. E ele fala sobre isso em Mateus 6:14-15, que fala assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará a vós essas ofensas. Aqui já está falando que se a gente não perdoar as ofensas dos outros, ele também nos perdoará. E fora que se a gente perdoar os outros, a gente não vai estar gastando energia com aquilo. E perdoar é um gesto muito grande de coragem. E você deve aconselhar e orar para a pessoa e olhar para a pessoa ser uma pessoa melhor, né? Deve orar para que Deus melhore ela e te dê discernimento para lidar com esse tipo de pessoa. E você deve compreendê-la e ser gentil. Esse vídeo também vai ser um vídeo bem curtinho, né? Vai ser um vídeo bem curtinho porque esse roteiro aqui deu um pouquinho de trabalho para fazer e eu tava muito sem imaginação do que fazer. E é essa a palavra que eu deixo a vós. Que a paz do Senhor esteja convosco. Tchau!